Sul, tá, pessoal? Começando lá na página 363. Gente, a região sul ela tem um clima e uma vegetação que é um pouco diferente, né, se a gente observar com as demais regiões brasileiras, né, sobretudo por causa das temperaturas baixas que possuímos aqui na nossa região. Aí vocês vão falar, mas professor, aqui é tão quente? Sim, nós temos ali verões quentes e invernos com temperaturas mais frias, né? Tanto é que em alguns dias no período do inverno nós temos o quê? A geada, em alguns locais tem a precipitação de neve, né? Principalmente ali na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, em alguns determinados pontos, né? Da cidade. Então a gente tem essa questão da neve que aparece, né, que ocorre em algumas determinadas épocas, tá, pessoal? Clima e vegetação. Então vamos entender um pouquinho isso, vamos entender ali sobre o clima e a vegetação da região sul, tá? Gente, a região sul é a que apresenta ali as menores temperaturas do país, por isso no período ali de inverno em algumas áreas podem ocorrer ali geada e precipitação de neve. Aqui na nossa região, por exemplo, por mais que é calor no verão, nós temos o quê? Em determinados dias a presença do quê? Da geada, né? Dependendo ali, quando tem uma frente fria, uma massa de ar polar que entra aqui na nossa região, ela vai ocasionar o quê? A neve, né? Nós vamos ter ali, a neve não, opa, já pensou ter neve? A geada, né? Nós vamos ter aqui a presença da geada, tá? Isso dali ocorre que horário? De manhã bem cedinho, principalmente, quando a gente tem ali o sol está se apresentando, né? Nós temos o quê? A temperatura ela dá aquela oscilada, e quando o sol começa a se apresentar, a gente tem o quê? Uma camada de gelo se forma ali por cima das plantações, né? Que tem, ou se tiver algum carro na rua também fica aquela camada de gelo. Aí dependendo, né, como que tá a temperatura. Aqui nós sabemos que a temperatura já chegou ali a 2 graus negativos, tá? A região também nós temos aqui uma amplitude térmica muito grande, tá, gente? O que é amplitude térmica? É a diferença da temperatura menor para a temperatura maior, né? Então nós temos ali dias que a temperatura vai chegar ali a -2, -3 graus no inverno, e no verão tem épocas que as temperaturas chegam ali a 40, 42 graus. Uma característica muito grande do clima subtropical, clima temperado, tá? Quem lê para mim aquele terceiro parágrafo, o segundo parágrafo? Do clima e vegetação? Isso. A região está situada? Eu Achou? leio. Pode ler, então. A região está situada quase totalmente na zona temperada do planeta, com exceção do norte do Paraná, e o clima predominante em que o clima predominante é subtropical, com precipitação frequente ao longo do ano, verões quentes e invernos rigorosos. Veja no mapa ao lado. Isso. Então nós temos ali o clima, a característica ali dos climas da região sul. Vocês observam que nós temos ali dois climas, o clima subtropical e o clima tropical típico. Gente, qual que é a diferença desses dois climas? Por mais que não vai se configurar esse clima tropical típico aqui na nossa região, porque a gente tem ali, claro que em períodos ali de seca não, mas os períodos ali que nós temos basicamente chuva bem distribuída ao longo do ano, né? Claro que nós estamos passando por um período diferente, por quê? Porque a gente tem a influência ali da característica dos fenômenos que acontecem, o El Niño e a Laninha, tá? Então, esses fenômenos que acontecem, eles diminuem a chuva aqui na nossa região, mesmo em períodos que é para ser chuvosos, tá? Isso é muito comum acontecer, certo? Deixa eu só pegar o mapa aqui para vocês. Então, aqui a gente tem, ó, a maior parte do nosso estado, ele tem ali o clima subtropical, né? Nós ficamos ali abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, na zona temperada. Então, dessa parte do Trópico de Capricórnio
até o Rio Grande do Sul, nós estamos, até chegar no Círculo Polar Ártico, nós estamos na zona temperada. Por isso essa característica do clima subtropical, tá? Por mais que aqui nós temos o clima tropical típico, ainda assim é como se fosse uma zona de transição, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui o nosso clima tem que característica? Invernos frios, verões quentes, chuva bem distribuída ao longo do ano, porém só tirando os períodos ali que a gente tem o fenômeno Laninha, que está influenciando, né, o clima da região, que é nesse caso, nesse período, onde que nós estamos tendo o quê? Pouca chuva, né? Nós estamos ali passando por um estresse hídrico, né? Que é um período onde que nós temos pouca chuva, falta de água, tanto para as plantas ali, para a agricultura, né, como até para nós humanos, certo? Apesar de ter passado por intenso desmatamento desde o período colonial, a mata de araucária, composta de pinheiros, é a formação típica da região e que pode ser observada em algumas paisagens dos 3 estados. Tá? Pode falar, Júlia. Professor, se muita chuva prejudica e pouca chuva também, no mínimo ou máximo quantos dias de chuva tem que ter para ter um certo... Assim, a nossa região, para ter ali a gente não ter esses estresses hídricos, o certo, claro que o certo seria chover ali pelo menos umas 2 vezes por semana, ter uma média ali de 200 milímetros de chuva por mês, tá? Porém, como a gente não manda, né? O que acontece? Como não é como a gente quer, tem dias que vai chover tipo 100 milímetros, 120 milímetros, que vai ficar o dia inteiro chovendo aquela chuva torrencial. É normal isso acontecer, já aconteceu, tá? E vai ter tempos ali que vai passar 40, 50 dias sem chuva, sem uma gota de água, que nem a gente passou agora esses tempos atrás. 2 meses praticamente sem chuva. O certo é chover ali umas 2 vezes por semana, que seria chuvas boas, né, em todo o território, em todos os lugares, porque daí você mantém o solo úmido, mantém ali as vertentes, as nascentes de água ativas, né, produzindo ali, tendo a água, e aí todo mundo vive feliz, porque não vai ter falta de água, a produção vai estar boa, vai estar produzindo bem, tudo vai estar se desenvolvendo, né? Que uma ação leva a outra, então tudo vai estar se desenvolvendo bem. Mas não é bem assim que acontece, né? Tem ali os períodos de chuva, tem período de seca, é da natureza, a gente tem que aceitar e pronto. Fazer o quê? Aqui nós temos os 3 tipos de florestas, 4 tipos, né, de florestas aqui no nosso estado, tá? Onde que nós temos floresta tropical, que vai pegar aqui essa extensão mais litorânea e a parte norte do estado do Paraná. Mata de araucária, que fica toda nessa região em verde, onde que cobre ali praticamente os 3 estados, né? A principal floresta que nós temos, a principal mata que nós temos. Vegetação litorânea, que é o quê? Restingas e manguezais, só vai pegar a faixa litorânea. E campos, que é onde que nós vamos ter aqui os pampas gaúchos, onde que nós temos a criação muito ali de gado bovino, tá? Gente, mata de araucária, praticamente ali todos os 3 estados, eles já foram eles já estão colonizados e foram aqui devastados, né? Desmatadas as áreas. Então, minha gente, existem ali pequenos parques, né? De floresta ainda, de mata de araucária, principalmente aqui nas regiões dos Campos Gerais de Curitiba, é onde que a gente ainda encontra. Aqui na nossa região, bem pouco, tá, pessoal? Porque aqui a gente já está numa faixa de transição. Por mais que é mata de araucária, a gente já está numa faixa de transição nessa região, tá? Alguns livros vão trazer, cada livro traz ali, dependendo do autor, vai trazer uma forma ali da vegetação, tá? Uns vão trazer aqui que já é uma faixa de transição, onde que é floresta tropical, outros vão falar que é mata de araucária, depende ali o autor, mas a gente vai seguir aqui pelo livro, tá? Os campos, então, eles ocupam as terras mais baixas com vegetação de gramíneas e pequenos arbustos, que são utilizados para o gado bovino e que colaborou para o desenvolvimento da pecuária na região. Então, aqui, os campos ajudam o quê? A pecuária, né? O desenvolvimento da pecuária na região.
Floresta tropical e vegetação litorânea também são formações nativas dessa região. Então, floresta tropical, vegetação litorânea, é devido ali à formação natural, né, da região. Então, nós temos aqui floresta tropical, tá? Floresta tropical aqui em verde, a gente tem que aprender, ler o mapa, a gente lê pela legenda. Vegetação litorânea, restingas e manguezais. Mata de araucária, maior parte cobre ali principalmente a maior parte do Paraná, Santa Catarina, né? E uma parte do Rio Grande do Sul. E campos, né? Que se concentra mais ao sul, né? No Rio Grande do Sul. Como que faz para diferenciar as matas? Como que faz? É feito um estudo, é feito um levantamento, né? Isso ali tem que ser feito a campo, é demorado para fazer isso, tá? Tem ali quem fez... Demora quanto tempo? Oi? Demora quanto tempo para fazer? Anos e anos, décadas até. Aziz Absaber, ele foi um grande... Eu sei que não está no conteúdo de vocês, mas é só curiosidade mesmo. Aziz Absaber, eu conhecia um velhinho já, né? Acho que ele está vivo ainda. Quando eu conheci, ele já estava bem velho, né? Um cabecinha branca. Aí, quando ele foi lá onde eu estudava, no departamento de geografia da UEM, ele percorreu, gente, ele contou, ele percorreu o Brasil inteiro para fazer esse levantamento dos biomas, né? Das vegetações que tem no nosso país. E através ali de um mapa e viagem de campo, que a gente fala isso de aula campo, ele conseguiu delimitar essas áreas como como vegetação, né? Os tipos de vegetação. Claro que hoje é mais fácil fazer isso, mas ele que fez, né? O primeiro mapa ali de vegetação do país foi ele que fez, tá? Mó trampo, imagina? Sim, demorou uns 30 anos para terminar, tá? Então ele fez dali lá no período desde 1930, né? Que eles estão ali, que ele estava fazendo. Então ele fez esse mapa da vegetação do Brasil. Claro que hoje é mais fácil, mas ele fez esse mapa e aí ele identificava as cidades, né? Qual cidade, qual tipo de vegetação tinha. E depois só colocava e depois ele começou a traçar, né? Com as cidades ele começa a traçar onde que vai encontrar determinado tipo de vegetação, mais ou menos a linha, né? Que ele traçava para ver onde que tem floresta tropical, onde que é mata de araucária, campos. Então ele fez dessa maneira, né? Para descobrir uma só, imagina o tempo que deve. Sim, é demorado, gente, muito demorado. É um trabalho ali de formiguinha, sabe? Você vai indo, pesquisando, vendo onde que vai estar cada... Mas o cara é um gênio, hein? Nossa, aquele é bom. Certo? Mas é dessa forma que é descoberto. Hoje já é um pouco mais diferente, que a gente já tem ali as tecnologias, tem satélite, tem tudo ali que através das imagens tratadas a gente consegue ver ali. Eu fiz um trabalho que eu consegui ver como que Palotina era em 1970, através de um satélite. Você conseguia ver que aqui era tudo mato, no início da colonização. Então vamos lá. Mudando, próxima página, o relevo e hidrografia. Gente, grande parte da região sul se destaca o quê? Pelo potencial, a grande parte dos rios, né, se destacam pelo potencial hidrelétrico. Por isso que a gente tem o quê? Eles são aproveitados, né, para geração de energia. Um exemplo é a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do país e responsável pela geração de cerca de 15% da energia consumida no Brasil. Então aqui nós temos a altimetria e onde que nós temos ali a altitude em metros, ou seja, a maior parte do continente, a maior parte da extensão territorial da região sul é o quê? Ela é formada ali por planaltos, tá? Somente essa porção mais ao sul, onde que nós temos os pampas, observam, que onde que nós temos os pampas são áreas o quê? Áreas mais baixas, né? De planícies, tá? Onde que a altimetria não vai de 0 a 200 metros. Então isso ali também é outro fator, né? Para o desenvolvimento do tipo de vegetação. Nós temos a Serra Geral, Serra do Mar, né, a Serra Catarinense,
e a Serra Gaúcha, que vão o quê? Vão fazer parte ali dos pontos mais altos, né? Então nós temos o Pico do Paraná, que é 1.922 metros, e o Morro da Boa Vista, que é 1.827 metros. Capão Doce, 1.840 metros de altitude. Então são os pontos mais altos que nós vamos ter. Outro exemplo é a bacia hidrográfica do Rio Paraná, cujos rios abrigam 170 usinas hidrelétricas, tá? Por que os rios aqui da nossa região são propícios para a geração de energia hidrelétrica? Alguém sabe me dizer? Qual a pergunta? Foi. Repete a pergunta, né? Porque os rios aqui da região sul, né? Os nossos rios aqui são rios importantes ali que podem abrigar usinas hidrelétricas. Porque depois eles vão para outros? Não? Ué? Ah, eu não sei! Gente, porque dá mais energia? Porque são grandes? Não. Prestem atenção, porque aqui o nosso relevo é um relevo de planalto. Relevos de planalto, nós temos o quê? Deformações, né? Ou seja, os rios eles possuem correnteza. E as correntezas, elas ajudam o quê? Ajudam ali na velocidade da água para movimentar a turbina e gerar a energia. Então, quando a gente tem rios de planaltos que as águas elas correm mais rapidamente, são rios propícios para quê? Para a instalação de usinas hidrelétricas, devido a quê? A declividade do solo, né? Devido ali ser um solo onde que possui declividade, onde que possui inclinação, certo? Por isso que aqui na nossa região, no Paraná, São Paulo, nós temos o quê? Nós temos usinas hidrelétricas, devido a quê? Devido possuirmos ali rios de planaltos, diferente dos rios de planícies, tá? Vocês não estudaram isso daqui ano passado, não? Além disso, os rios também são utilizados para irrigação na agricultura e para o abastecimento da população e como vias de transporte. Também pode ter o quê? Áreas que são navegáveis, né, que podem ter ali o transporte, podem ter ali abastecimento de água, e também a gente tem o quê? Tem ali para diversão da população, né? Tem as prainhas ali, prainha de Santa Helena, prainha de Porto Rico, tem ali as praias que a população acaba indo, né, para se divertir, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então não esqueçam, nossos rios são importantes rios ali para o processo da energia hidrelétrica, por quê? Porque são rios de planaltos, então por isso que a gente pode ter instalação de usinas hidrelétricas, devido à correnteza que é do rio. E também nós possuímos ali grandes cachoeiras, né? Tem também, no caso nós temos ali na Cataratas do Iguaçu, né? Devido à grande declividade que possui, por isso que tem a formação das Cataratas do Iguaçu. E aqui na nossa região nós tínhamos o que? As Sete Quedas, né? As Sete Quedas também era devido ali à declividade do Rio Paraná que tinha, né? Então tinha a formação ali das Sete Quedas, que hoje não existe mais. Em relação ao relevo, as maiores altitudes da região encontram-se na Serra Geral, que abrange parte dos 3 estados da região sul, né? A formação geológica dos planaltos elevados deu origem a belas paisagens com cânions e paredões abruptos. Gente, uma cidade que não sei se vocês já conhecem é Prudentópolis. Prudentópolis fica, acho que, se eu não me engano, 150 quilômetros de Curitiba. É uma cidade onde que tem as maiores quedas da água do Paraná, tá? Uma cidade muito bonita, uma cidade turística, onde que a colonização é ucraniana e devido ali ao clima também, né? Tem um clima muito mais friozinho, é bem gostoso lá, uma cidadezinha bem bonita, tá? Quem tiver oportunidade, se algum dia a gente tiver oportunidade de conhecer, nós podemos, quando voltar à vida normal, né? Se a gente tiver essa oportunidade de estarmos ali trabalhando junto lá no ensino médio, a gente pode ver para fazer uma viagem, né, para Prudentópolis. É muito legal a gente conhecer os lugares também, porque daí a gente aprende um pouco mais. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Agora, vocês podem pegar lá na página 365, podem começar a fazer a atividade número 1
número 2 e a número 3, tá? Podem fazer essas atividadezinhas. Quarta-feira nós vamos corrigir. Depois a gente posta na plataforma também. Certo?